Olá, querido irmão. Eu queria te dar uma lição aqui do Salmo 33, do verso 18 e 19, que vai mostrar a experiência dele. Quando ele estava enfrentando lutas, problemas, dificuldade, angústia, como que ele recorria ao Senhor. E eu queria compartilhar que nós precisamos aprender a recorrer ao Senhor, usufruir da sua presença, das suas promessas, da sua palavra. E o texto que está aqui é que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. O verso 19, para livrar-lhes a alma da morte no tempo de fome e conservar-lhes a vida. Provavelmente o salmista estava num momento de tristeza, de dor, de anseio, e veio a palavra. Como é bom ter a palavra no nosso coração, né? Jesus é a palavra encarnada, o verbo encarnado, que traduz o cuidado de Deus, que traduz o seu amor, a sua promessa, a salvação. E ele está olhando para o Senhor e o coração dele está sendo restaurado, renovado. A palavra é viva, é eficaz e ela renova o nosso coração. Não negligencie o tempo com a palavra. Tenha tempo com a palavra, tenha tempo de meditar, de buscar o que o Senhor diz. E as histórias bíblicas nos inspiram como que Deus cuidou desse homem. E ao ler esse texto aqui, vai dizer que ele livra da morte no tempo da fome e conserva a vida. Esses dias de má notícia, de medo, de angústia, você vai ver que as pessoas estão com medo, as pessoas estão apreensivas. Humanamente falando, né? A gente não sabe o que vai acontecer, o que passa na cabeça dos governantes, mas é tempo de confiar no Senhor. É tempo de entregar, é tempo de usufruir dessa graça. Então, o meu tema seria assim: salvos pela vida de Cristo nesse tempo de crise, nesse momento de confusão, de conflito. Na nossa força, a gente não dá conta. Mas, Senhor, com a vida de Cristo em mim, me sustenta, me encorajando, me dando ânimo, me dando força, me dando fé, me dando comunhão. E aqui, então, eu preciso da revelação do Senhor. O Salmo 133 é muito rico, né? É a confissão, é a entrega, é a oração, é a teologia da dependência. O Evangelho da Graça nos chama para a dependência, para confiar, chama você e eu para usufruir dessa herança maravilhosa, né? Que é o Senhor. Então, que as promessas de Deus se manifestem na sua vida hoje, no seu trabalho, nos seus negócios, na sua vida espiritual. E que quando terminar esse momento difícil de crise, nós saiamos diferentes, transformados de fé em fé, transformados de glória em glória, mais parecido com Jesus, porque é a vida dele que sustenta a gente na crise global, na crise social, da saúde, mas também espiritual. Porque a maior crise do homem não é desse mundo, é espiritual. E Jesus veio para destruir Satanás. Jesus veio para destruir o príncipe da morte. Olha só, livrar você e eu da morte eterna, da morte espiritual. Quantas pessoas estão vivendo mortes espirituais? A Bíblia diz que todos morremos em Adão e somos vivificados em Cristo. Então você precisa passar pelo novo nascimento, pela ressurreição em Cristo, ganhar vida abundante, para você não ser refém do espírito da morte que atua nesse mundo, que atua nesse sistema maligno, perverso. Então que a vida de Cristo seja abundante em você. A Bíblia diz, querido, eu morri para a lei, no corpo de Cristo, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você tem certeza da salvação? Você está com medo da morte? Olhe para Jesus. Ele explodiu a sepultura, ele explodiu a morte, ele venceu e ele nos ressuscitou também. Então o Salmo 33, aqui no verso 8 e 19, é a oração de alguém que estava com medo da morte. E agora que a gente tem a revelação de Jesus, nós temos a vida eterna e a vida de Cristo. Que o Senhor traga hoje essa palavra de esperança para você, que a morte foi vencida. Por que buscar dentre os mortos aquele que vive? E de anunciar que ele ressuscitou. E ele ressuscitou para dar uma boa notícia para você. Tem jeito para a sua vida, tem jeito para a minha, e nós não somos da morte. Então para de ter medo da morte, espera no Senhor, ele veio livrar a gente. Manda embora essa angústia, manda embora esse pecado, pelo poder da ressurreição com Cristo. Eu morri para o pecado em Cristo, ressuscitei com Cristo,
e Ele é minha vida, e a morte e o pecado não têm domínio. Essas notícias de morte, de angústia, de medo, de destruição, estão vencidas. Em nome de Jesus, creia que você é mais que vencedor. Creia que você ressuscitou com Cristo e que você tem a vida abundante. Porque quem tem o Filho, tem a vida. Agora, se não tiver o Filho, não tem vida. E você não vai para lugar nenhum. Graças a Deus pelo Evangelho. Deus te abençoe.